Gente, vamos dar sequência agora, então, nas aplicações, né, da equação de Bernoulli, em algumas situações bem interessantes do dia a dia que eu já tinha mencionado para vocês, e usando o resultado que a gente viu do vídeo anterior, que foi o seguinte, né, no finalzinho do vídeo anterior, a gente analisou o caso do escoamento horizontal, né, nós pegamos dois pontos no interior de um encanamento horizontal e vimos que na região onde o fluido está com maior velocidade, a pressão interna do líquido é menor do que na região onde ele está a uma velocidade menor, né? Ou seja, quanto maior a velocidade, menor a pressão. Quanto menor a velocidade, maior a pressão. Então, pressão varia, o aumento e diminuição de pressão são inversos, né? Para um escoamento horizontal, né? Então, de novo, para regiões onde o fluido está se deslocando mais rapidamente, a pressão é baixa. Nas regiões onde ele está se deslocando mais lentamente, a pressão é mais elevada, tá? E aquilo que eu comentei com vocês, né? Isso parece que é meio contraintuitivo, né? A gente pensa que quanto maior a velocidade, maior pressão, sendo que na verdade é o contrário, né? E ainda bem que é o contrário, né? Porque é justamente isso que permite a conservação da vazão, como eu expliquei para vocês, né, no final do vídeo anterior. E essa relação também entre pressão e velocidade, no caso do escoamento horizontal vindo da equação de Bernoulli, permite a gente entender a sustentação dinâmica de aviões, por exemplo, né? E permite a gente entender também como que funciona a aerofólio de carro, tá? Por exemplo, no caso da asa do avião, a asa do avião ela tem um formato que é o seguinte, ela em geral, né, ela é mais achatada na parte de baixo, ela tem uma leve inclinação, né? E a parte de cima dela, ela é mais curvada. Então, no dia que vocês tiverem a oportunidade de viajar de avião, de preferência numa poltrona na janela, perto da asa, você consegue perceber isso, que a parte de cima da asa do avião, ela é mais curvadinha, e a parte de baixo dela é mais reta, né, onde fica a turbina ali, né, aquela parte é mais reta. Por que acontece isso, gente? Por causa dessa curvatura, imagina que o avião está fluindo, né, ele está se deslocando aqui da esquerda para a direita, tá? Então a asa do avião está aqui, ele está se deslocando nesse sentido. Do ponto de vista do avião, é o ar que está vindo em direção dele, né? Então o fluido, né, no caso o ar atmosférico, está fluindo no sentido contrário, né? Ou então imagina que isso aqui é um experimento daqueles de túneis de vento que o pessoal faz para testar, né, a aerodinâmica de modelos de asa ou de aerofólio de carro. O camarada coloca uma asa, né, lá no laboratório, coloca isso aqui num túnel de vento e projeta o vento, né, com uma turbina, e aí o computador vai analisar, né, o fluxo de ar, né, tanto na parte de cima quanto na parte de baixo. Então, tanto faz. Se é um experimento do tipo fluxo de vento, ou se é uma situação real, né? O avião está aqui voando, se deslocando da esquerda para a direita, e do ponto de vista dele, é o ar que está vindo na direção dele, né? Da direita para a esquerda. Então, gente, a questão é a seguinte, por causa dessa curvatura, o ar aqui na parte de cima, você vê que eu desenhei as linhas de corrente mais próximas aqui na parte de cima do que na parte de baixo. Isso por quê? Por causa dessa curvatura, o ar aqui em cima ele vai fluir mais rapidamente do que na parte de baixo, né? Essa diferença de velocidades tem a ver com a conservação da vazão novamente, né? Porque imagina que você tem uma massa de ar que está fluindo e vindo em direção à asa do avião, né? No referencial do avião, você tem uma massa de ar que está vindo na direção dele. Essa massa de ar, a massa dela tem que se conservar, né? A quantidade de massa de fluido que entra aqui é a mesma que tem que sair aqui. Essa massa de fluido, quando ela chega aqui no avião, ela vai se dividir. Uma parte dessa massa de ar vem aqui para cima e uma parte vem aqui para baixo. Aqui em cima, como ela tem que percorrer uma distância maior, acaba que a velocidade dela tem que ser maior do que aqui embaixo. Porque ela tem que percorrer uma distância maior no mesmo tempo da outra massa de ar que está fluindo aqui embaixo. Então ela tem que percorrer uma distância maior no mesmo tempo. Então, essa massa de fluido que vem aqui para cima, ele flui mais rapidamente do que aqui embaixo, para conservar a vazão do fluido, tá legal? Então, o que acontece? Se pela equação de Bernoulli, que a gente viu, né, no vídeo anterior, para um escoamento horizontal, quanto maior a velocidade, menor a pressão. Então, como o ar aqui em cima está passando mais rapidamente, a pressão aqui é pequena. O ar aqui embaixo está fluindo mais lentamente,
a pressão é maior. Então você tem uma diferença de pressão superior e inferior. Então você tem uma resultante de forças para cima, né? E isso aqui dá a sustentação aerodinâmica do avião, ok? Então, a sustentação aerodinâmica surge devido a uma diferença de pressão que é resultado das diferenças de velocidade na parte superior e na parte inferior da asa do avião, né? E a explicação é exatamente a mesma para o caso do aerofólio de carro de corrida, né? Só que o aerofólio do carro de corrida, ele é uma asa de avião virada de cabeça para baixo, né? No caso do aerofólio de carro, eu não coloquei aqui, né? Mas você teria uma geometria inversa desse aqui, né? Você teria uma coisa mais ou menos assim, né? A parte de baixo do aerofólio é mais curvada e a parte de cima é mais reta. Então o ar aqui, ó, o ar nessa região aqui, ó, ele flui mais rapidamente do que o ar que passa na parte de cima. Então aqui embaixo a pressão de baixo para cima é pequena, de cima para baixo a pressão é maior, né? Então isso aumenta a sustentação do carro, aumenta a compressão normal que o pneu exerce no solo. Então você ganha em aderência, né? Então isso é essencial para aerofólio de carro de corrida, né? Tanto é que a gente vê às vezes em corrida, né, em Fórmula 1, por exemplo, quando acontece do aerofólio do carro ou dianteiro ou traseiro quebrar, o carro desestabiliza completamente, né? Que você perde essa sustentação aerodinâmica, né? Tem um outro exemplo que o pessoal faz aí, né, no dia a dia. Isso provavelmente vocês já devem conhecer pessoas que fazem isso, né? Pessoal que adora rebaixar carro, né? Quando você rebaixa o carro, você tem um ligeiro ganho de sustentação aerodinâmica, né? Porque você tem o seguinte, quando você rebaixa o carro, o que acontece, né? Digamos que você desenhar isso aqui de uma forma bem esquemática, bem simplificada. Então você tem aqui, né, o carro, né? Eu não sei desenhar, isso já deve ter percebido, né? Mas quando você rebaixa o carro, o que acontece? Essa camada de ar que fica entre o assoalho do carro e o solo, essa camada de ar aqui embaixo, ela é bem pequena, ela é bem pequenininha. Então, à medida que o carro se desloca, né, essa camada de ar aqui, ó, como ela passa por uma região de área muito pequena, a tendência é que o fluxo de ar aqui na parte de baixo seja mais rápido do que o fluxo de ar na parte de cima. Então, aqui embaixo, ó, o ar passa a uma velocidade V grande, né? E aqui em cima ele passa uma velocidade, aqui é uma velocidade V inferior e aqui é uma velocidade V superior. Como o ar aqui em cima tende a se deslocar mais lentamente do que na parte inferior, por causa dessa distância pequena, dessa área de seção transversal pequena entre o assoalho do carro e o chão, isso faz com que a pressão do ar aqui em cima seja maior do que a pressão de cima para baixo é maior do que a pressão de baixo para cima. Então você ganha, o carro fica mais preso no solo, né? Você aumenta a compressão do ar sobre o carro, consequentemente você aumenta a força normal entre o pneu e o solo. Você ganha em aderência, né? Claro que assim, o ideal é, se você quer ganhar em sustentação aerodinâmica, tem que colocar um aerofólio no carro, né? E tem carros esportivos aí que o pessoal adora fazer isso, né? Além do cara rebaixar o carro, ele taca um aerofólio esportivo lá na parte de trás do carro, né? Bom, aí tudo bem, né? Isso tudo ajuda na sustentação do carro, na sustentação aerodinâmica, né? Você ganha em aderência. Então você consegue, por exemplo, entrar numa curva com uma velocidade maior do que você poderia com o carro em condições normais, né? O problema do rebaixamento do carro é uma questão de ordem prática, né? Se você rebaixa o carro, você ganha por um lado, mas perde, porque você tem um outro prejuízo enorme, né? Porque qualquer buraco que você passa ali, ainda mais nessas estradas em péssimo estado de conservação que a gente tem, quebra-molas, enfim, qualquer irregularidade que tiver na pista vai bater o fundo do carro e vai acabar danificando ali uma série de peças, né? E aí você vai ter um prejuízo enorme. Então particularmente eu não aconselho, apesar, né, de fisicamente você ter uma melhoria na estabilidade do carro, mas na prática eu não aconselho o pessoal a fazer esse tipo de coisa não, é manter o carro da forma que ele foi projetado para funcionar, né? Até porque quando você rebaixa o carro, o que você está fazendo na verdade é cortando uma parte da suspensão dela.
Quando você pega aquela mola do carro e divide ela na metade, por exemplo, para fazer o carro ficar mais pertinho do solo, né, e rebaixar ele, aquela mola, aquela estrutura de mola, ela fica mais dura, né? E isso você sente no volante do carro, né? Você sente uma trepidação maior, isso pode ser perigoso, né? Então, enfim, no fim das contas, o ganho que você tem de sustentação dinâmica não compensa o risco que você vai ter com a trepidação do carro e o prejuízo com os impactos entre o assoalho do carro e o solo, né? Então, a rigor, eu aconselho a não fazer rebaixamento de carro, né? Melhor funcionar da forma que ele foi projetado, né? Enfim, mas a explicação é essa, né? No caso da asa do avião e do aerofólio do carro, você tem essas diferenças de pressão nas diferentes faces, né, da asa do avião ou do aerofólio do carro, devido a essas diferenças de velocidade, né? E uma outra coisa bem interessante também que a gente vê nos esportes, né? Principalmente aí no futebol, né? Talvez seja mais fácil de visualizar, dependendo da maneira como o jogador bate na bola, né, a bola translada e ao mesmo tempo rotaciona. E esse movimento de translação não é um movimento do tipo parábola, né? Você vê que a bola, além de transladar, ela faz um efeito, né? Dependendo da maneira como o jogador pega na bola, né? Os grandes batedores de falta aí que a gente vê, tem essa habilidade, né, de imprimir uma rotação na bola de forma que essa deformação na trajetória, né, esse desvio na trajetória, vai dificultar a vida do goleiro, né? Então é assim que a coisa funciona. Esse desvio que a bola sofre é a consequência da rotação dela, junto com o fluxo de ar que acontece, né, o fluxo de ar que existe em cada face da bola, em cada parte lateral da bola. Digamos aqui nesse exemplo, tá? Essa bola, ela está se deslocando para a direita, tá? E ao mesmo tempo ela está rotacionando no sentido anti-horário, por exemplo, tá? Então a bola está indo para lá e ao mesmo tempo está rotacionando, né? O que acontece nessa situação aqui, gente? Do ponto de vista da bola, digamos que eu estou no referencial caminhando junto com a bola, né? Então eu estou olhando a bola está se deslocando para lá, mas do ponto de vista da bola, é o ar que está vindo na direção dela, né? O mesmo caso ali do avião. Então, no referencial da bola, é o ar que está vindo na direção dela, né? Então, o que acontece, gente? Se a bola não estivesse rotacionando, o fluxo de ar aqui embaixo seria igualzinho o fluxo de ar aqui em cima. Só que, quando essa bola está rotacionando, acontece um efeito que a gente chama de adesão superficial das moléculas de ar com a superfície de borracha da bola. O que acontece? Esse ar que está vindo aqui, as moléculas de ar que estão vindo nessa direção, quando elas passam nas proximidades da superfície lateral da bola, elas interagem, elas colam, né? Elas grudam momentaneamente na superfície lateral da bola. Quando essa bola está em rotação, o que acontece? Eu tenho uma combinação de duas velocidades. Eu tenho a velocidade de translação dos elementos de fluido somados com a velocidade de rotação devido à adesão superficial da bola com o fluido. Então, essas moléculas de ar, quando elas passam aqui por cima, se a bola não estivesse rodando, essas moléculas de ar iam embora sem interação nenhuma, né? Ou com interação muito pequena. Agora, quando a bola está girando, essas moléculas de ar, além da translação, elas adquirem velocidade devido à adesão superficial com a superfície lateral da bola. Então elas sofrem um impulso, né, devido a essa interação superficial com a bola em movimento de rotação, né? Então isso faz com que o fluxo de ar aqui em cima seja ligeiramente mais rápido do que o fluxo de ar aqui embaixo, né? Então aqui, de novo, pela equação de Bernoulli, quanto maior a velocidade no escoamento horizontal, menor a pressão. Aqui embaixo, como a velocidade é mais lenta, né? A velocidade é menor, quanto menor a velocidade, maior a pressão. Então isso faz com que apareça, né, uma diferença de pressão entre as partes laterais da bola, né? Aqui nesse exemplo, a pressão aqui embaixo vai ser maior. Essa bola, além de deslocar para a direita, ela vai sofrer um desvio para cima, né? Um efeito vertical para cima no quadro, né? Então é por causa desse efeito que a gente tem o desvio na trajetória da bola, dependendo da forma como o jogador bate nela, né? Dependendo da orientação da rotação da bola, né? Ela sofre um desvio ou para um lado ou para o outro, né?
por causa dessas diferenças de pressão devido às diferenças de velocidade em uma parte e outra da bola. Tá legal? Isso assim, em todos os esportes, né? Não é só no caso do futebol, obviamente, né? Bom, enfim, né? Então esses são os exemplos mais tradicionais aí que a gente costuma dar, né? Para exemplificar a validade da equação de Bernoulli, tá legal? Aí só fazendo aqui um exemplinho, né? Voltando aqui no caso da asa do avião, a gente consegue fazer uma estimativa bem aproximada da força de sustentação sobre um avião, né? É uma estimativa relativamente simples, né? Então digamos o seguinte, o ar flui com velocidade V superior e velocidade V inferior nas partes de cima e de baixo da asa de um avião. Então digamos aqui, ó, na parte de cima do avião, o ar está fluindo com uma velocidade grande, que eu vou chamar de velocidade Vs, né? Vs, ou V sup, né? V sup, na verdade. V sup, que é a velocidade na parte superior da asa. E aqui embaixo, o ar está fluindo a uma velocidade menor, que eu vou chamar de V inferior, né? V inf, velocidade V inferior. Então aqui seria pressão superior e aqui pressão inferior, né? Então a ar aqui em cima flui mais rápido do que aqui embaixo, gerando essa diferença de pressão. Sabendo que a área total, né, da asa variar, tanto em cima quanto embaixo, aproximadamente, tá? Estime a força de sustentação, no caso do ar, né, sobre o avião, tá? Gente, olha só, por que eu estou colocando esse exercício aqui como sendo uma estimativa, tá? Isso aqui, esse cálculo que a gente vai fazer aqui agora, usando a equação de Bernoulli, é um cálculo aproximado. Por que ele é um cálculo aproximado? Primeiro, a equação de Bernoulli ela é válida para fluidos incompressíveis. O que é um fluido incompressível? É um fluido cuja densidade é constante. É um fluido que não pode ser comprimido, né? Ou um fluido que tem uma compressibilidade muito baixa, né? Um fluido que, imagina, né, que você pega, por exemplo, água dentro de um recipiente, né? Se você tenta, se você pega essa amostra de água, né? Enche lá de água, coloca um pistão em cima dessa massa de líquido aqui, né? E tenta comprimir a água, você vê que ela vai comprimir muito pouco, justamente porque a água ela tem uma compressibilidade muito baixa, né? Então a água obedece à equação de Bernoulli. Agora o ar atmosférico não obedece à equação de Bernoulli a rigor, né? Então aqui a gente vai aplicar a equação de Bernoulli, mas de uma forma bem aproximada, porque a rigor a gente não poderia fazer isso. O ar ele é compressível ao invés de incompressível, tá? Então a densidade do ar ela varia, né? Ao contrário, por exemplo, da água, tá ok? Então essa é a primeira aproximação. E outra coisa que vai ser uma aproximação aqui no nosso cálculo é o seguinte: se a gente lembra lá da equação de Bernoulli, da dedução dela, eu considerei o seguinte, naquele cálculo, que para uma dada seção transversal do encanamento, a velocidade das partículas de líquido era a mesma, porque o fluxo é laminar. Aqui o fluxo não é laminar. Você vê que na parte de cima a velocidade é diferente da velocidade aqui embaixo, né? Então você tem turbulência, tem uma série de coisas aqui. Mas, de qualquer maneira, a gente pode, como uma primeira estimativa bem aproximada, a gente pode usar a equação de Bernoulli para estimar a força de sustentação do avião, tá? Então, fazendo essa aproximação, eu vou aplicar a equação de Bernoulli para dois pontos desse deslocamento aqui, tá? Eu vou pegar um ponto, que eu vou chamar um ponto perto da parte de cima da asa, que eu vou chamar de ponto 1, e esse outro ponto aqui, ó, que está pertinho da parte de baixo da asa, eu vou chamar de ponto 2. Tá legal? Então, o que a equação de Bernoulli fala para a gente é o seguinte: a pressão no ponto 1 mais ρ vezes G vezes a altura y do ponto 1. Essa altura y aqui, gente, eu posso estabelecer um sistema de coordenadas do jeito que eu quiser. Eu posso colocar a origem do meu sistema de coordenadas aqui, ó, e falar o seguinte: esse camarada aqui é o meu y1, ou seja, é a altura y do ponto 1 em relação a uma origem qualquer. A origem aqui eu posso colocar ela onde eu quiser, tá? E essa outra altura aqui, ó,
é a altura do y2, é a altura y2. É a altura y do meu ponto 2 em relação à origem do meu sistema de coordenadas, né? E essa origem eu coloco ela onde eu quiser, tá legal? Poderia ter colocado a origem, por exemplo, no próprio ponto 2, né? E medir a altura do ponto 1 em relação a ele, não tem problema. Então, fazendo dessa forma, eu tenho o seguinte: pressão do ar no ponto 1 mais ρ vezes g vezes a altura do ponto 1, né? A coordenada y do ponto 1, mais meio de ρ vezes a velocidade superior ao quadrado, que é um dado do problema, né? Velocidade superior ao quadrado. Isso é igual ao mesmo cálculo, só que avaliado no ponto 2. Então, eu vou ter aqui a pressão no ponto 2, mais ρ vezes g vezes y2, a altura y do ponto 2, né? Esse ponto 2 aqui, mais meio de ρv2, mais meio de densidade vezes a velocidade inferior ao quadrado. Velocidade na parte inferior ao quadrado. Tá ok? Aqui eu vou fazer uma outra aproximação, pessoal. Vamos dizer que eu estou pegando pontos aqui, ó, pertinho da asa do avião, tá? A asa do avião, ela é relativamente fina, né? Então, essa diferença de altura, né? Essa diferença de altura entre o ponto 1 e o ponto 2, eu vou desprezar, né? Eu vou desconsiderar. Eu vou considerar que a diferença de pressão entre a parte de baixo e a parte de cima da asa é apenas devido às diferenças de velocidade. Isso também é uma boa aproximação, né? Como o ar tem uma densidade baixa, então a diferença de pressão que é devido à diferença de altura vai ser muito aproximadamente desprezível, né? Então aqui eu vou ter o seguinte, que o P2 menos P1, ou seja, a pressão na parte de baixo, que é grande, diminuída da pressão na parte superior, vai ser o seguinte: meio de ρ vezes a velocidade inferior ao quadrado, né? Então, olha só, P2, eu peguei o P1 e passei para cá subtraindo, tá? P2 menos P1 é igual meio de ρ, esse cara aqui eu vou manter, deixa eu ver o melhor jeito de fazer isso. Não, vamos fazer o seguinte. Vamos fazer o seguinte. P2 menos P1, vou fazer por etapas aqui, né? Então, P2 menos P1. Então, vou pegar esse cara aqui, que no final, o que eu quero avaliar é a diferença de pressão entre a parte de baixo e a parte de cima da asa, né? Então, vamos pegar o P2, o P1 eu passei para lá subtraindo, mais meio de ρ, velocidade inferior ao quadrado, ou seja, velocidade na parte inferior ao quadrado, né? Que é esse termo aqui. Esse sujeito aqui, eu vou passar para o lado de lá subtraindo, né? Então, vai ficar menos meio de ρ vezes a velocidade na parte superior ao quadrado. Nós vamos fazer por etapas aqui, ó. Vamos passar tudo para o outro lado para ficar mais fácil avaliar. Então, P2 menos P1 está aqui. Meio de ρ V inferior ao quadrado está aqui, mantive. Esse termo aqui, meio de ρ V superior ao quadrado, passei subtraindo. E os termos agora que envolvem as coordenadas y. Então, eu vou ter ρ vezes g vezes y2, está aqui, e esse cara eu vou passar para lá subtraindo, menos ρ vezes g vezes y1. Isso tudo tem que ser zero, né? Eu mantive, passei todo mundo aqui para o lado, tirei a equação, vamos só conferir aqui, P2, o P1 passou subtraindo, beleza, ρg y2 está aqui, meio de ρ V inferior ao quadrado está aqui, menos ρg y1 está lá, e esse cara passou
subtraindo tudo isso tem que ser igual a zero. Né? Vamos continuar do lado de cá, só para a gente finalizar essa parte. Então, beleza, o que eu quero no fim das contas é isso aqui, né? Aí o que eu tenho, gente? Só reescrevendo essa expressão, né? Eu vou ter que P2 menos P1. Vamos colocar em evidência algumas coisas aqui, né? Mais meio de ρ vezes V inferior ao quadrado menos V superior ao quadrado. Então, V inferior ao quadrado menos V superior ao quadrado. Né? Mais ρ vezes G vezes y2 menos y1. y2 menos y1. Isso tudo tem que ser igual a zero. Tá? Aí sim vem aquela aproximação que eu mencionei agora há pouco. Né? Como a densidade do ar é baixa e a espessura da asa eu estou considerando como é relativamente pequena, ou seja, a diferença de altura entre y1 e y2 é aproximadamente zero, então eu vou desprezar esse termo aqui. Ó. Tá? Porque a densidade é pequena e essa diferença aqui ela é próxima de zero. Né? Eu estou considerando uma asa pequena. Isso é só uma estimativa, né, gente? Então, dentro dessa estimativa, desse conjunto de aproximações que eu estou fazendo, essa aqui é mais uma aproximação. Tá? Então, beleza. Aí aqui eu vou ter o seguinte. Isso implica que P2 menos P1, ou seja, a diferença de pressão entre a parte de baixo e a parte de cima, eu vou chamar de ΔP, isso é igual. Esse cara aqui vai passar para lá subtraindo, né? Então vai ficar menos meio de ρ vezes V inferior ao quadrado menos o V superior ao quadrado. Né? Passando um sinalzinho de menos aqui para dentro, eu vou ter o seguinte, que a variação de pressão entre a parte de baixo e a parte de cima da asa vai ficar meio de densidade do ar vezes V superior ao quadrado menos o V inferior ao quadrado. Né? Mas o que ele está pedindo, essa é a diferença de pressão, pessoal, que atua em cada parte da área da asa, né? Então você tem uma área A aqui embaixo e uma área A aqui em cima. E em cada parte dessa área existe uma diferença de pressão. Então o que vai ser a força total? A força de sustentação, a força F de sustentação, vai ser o quê? Essa diferença de pressão que existe entre cada par de pontos da minha asa vezes a área. Então vai ser ΔP, delta pressão, vezes a área da asa. Né? Então eu vou ter aqui essa força F de sustentação vai ser, eu vou colocar assim aproximado, né? Porque a gente fez um monte de aproximações nesse cálculo, mas então assim vai ser, isso aqui é uma estimativa, né? Então a força de sustentação ela é estimada no seguinte valor, meio de densidade vezes a área da asa. Eu estou supondo que a área embaixo e a área em cima são aproximadamente iguais, tá? Isso porque a espessura da asa é pequena, estou fazendo essa aproximação aqui, né? Então, meio de ρ vezes A vezes V superior ao quadrado menos o V inferior ao quadrado. Como o V superior, né, essa velocidade aqui é maior do que aqui, esse número aqui é positivo, né, então está tudo correto. Tá? Então você vê que a sustentação aerodinâmica, né, em primeira aproximação, depende da área da asa e das diferenças de velocidade na parte superior e na parte inferior. Quanto mais rápido o ar flui aqui em cima em relação ao ar aqui embaixo, maior a sustentação, e quanto maior a área da asa, maior a força de sustentação também. Ok? Então, isso é uma estimativa da força de sustentação sobre um avião. Legal? Então, beleza, gente. Agora, né, só para fechar então esse vídeo, vamos só ver o seguinte, a equação de Bernoulli, se ela estiver correta, ela tem que ser capaz de recuperar os resultados que a gente viu no capítulo anterior, que era de hidrostática. Né?
Então aqui a gente tem fluidos em movimento, ou seja, com velocidades diferentes de zero. Se a velocidade for nula, eu volto no caso estático, né? Que é o que a gente já viu, teorema de Stevin, por exemplo. Né? Então vamos ver se a equação de Bernoulli é capaz de recuperar informações que a gente já sabia. Isso é uma maneira de verificar a validade de uma equação, né? Ou de uma teoria. Né? Você pega um resultado novo e compara com o que você já sabe, né? Com o resultado esperado. Tá? Então aqui a gente tem o seguinte, eu tenho um fluido agora parado, tá ok? Então você tem água, por exemplo, dentro de um copo, dentro de uma vasilha, né? Você tem um ponto A que está a uma certa altura YA em relação ao fundo do copo, né? Essa altura YA aqui é só uma altura de referência, né? A origem, eu coloquei a origem do meu sistema de coordenadas como sendo aqui a base do copo, né? Isso é arbitrário, tá? O raciocínio não vai depender da escolha da origem, tá? Esse ponto YB, eu coloquei a uma altura, né? Esse ponto B está a uma altura YB em relação à base desse copo, né? De forma que a diferença de altura entre os dois, né? YA, que é essa distância toda aqui, menos o YB, vai me dar o H. É a diferença de profundidade entre os dois pontos, né? Vamos aplicar a equação de Bernoulli para esse cara e para esse cara, né? Então eu sei o seguinte, que a pressão no ponto A mais ρgy do ponto A mais meio de ρ vezes a velocidade no ponto A ao quadrado, que é zero, né? O fluido está estático. Isso é igual a pressão no ponto B, aqui, mais ρgy, ρ vezes g vezes coordenada y do ponto B, mais meio de ρ vezes velocidade do líquido nesse ponto ao quadrado. Como o líquido está estático, esse cara aqui é zero, e esse cara aqui também é zero. Tá legal? Então o que sobra aqui, gente? A pressão no ponto B menos a pressão no ponto A, ou seja, a pressão no fundo menos a pressão nesse outro ponto aqui mais de cima, vai ser o quê? PB menos PA está aqui. Peguei ρgy no ponto A, peguei esse cara e passei para lá subtraindo, né? Então vai ficar ρgyA menos ρ vezes g YB. Colocando ρ vezes g em evidência, né? Então olha só, eu peguei o PA, passei para o lado de cá, subtraindo, está aqui. Peguei esse cara, passei para o lado de lá, subtraindo. Então eu vou ter aqui a diferença de pressão entre o ponto B e o ponto A é igual ρ vezes g vezes YA menos YB. YA, que é essa altura toda, menos YB, que é essa alturinha toda, vai me dar a diferença de altura entre os pontos. Ou seja, o que essa equação está me dizendo? Que a diferença de pressão entre o ponto B e o ponto A é devido à coluna de água contida entre os dois. Dá apenas a diferença de altura, né, entre os dois. Então, PB menos PA depende apenas da diferença de altura H entre eles. E isso é justamente o que o teorema de Stevin fala para a gente, né? Diferença de pressão entre dois pontos no interior do fluido é apenas devido à pressão manométrica dessa coluna de líquido que separa os dois pontos, né? Então, simplesmente ρ vezes g vezes h, onde h é a diferença de profundidade entre eles. Então, você vê que a equação de Bernoulli, ela recupera o resultado que a gente já conhecia lá da hidrostática, né? Então, ela está correta. Okay? É uma maneira de verificar a validade desse tratamento proposto pela equação de Bernoulli. Tá legal? Então, beleza, gente. Aí, no vídeo 36, a gente discute mais alguns casos.